presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, assumiu hoje a presidência da República. No STJ, a ministra Laurita Vaz, presidente da corte, entendeu que tráfico privilegiado de drogas não é um crime hediondo. Interação nas redes sociais do governo federal está suspensa até outubro. A medida é para atender legislação eleitoral. É proibido empregar menores de 18 anos de idade para a execução de qualquer tipo de tarefa de natureza doméstica. Olá, boa noite. Boa noite para você. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, assumiu a presidência da República em substituição a Michel Temer, que viajou para o exterior hoje pela manhã. É a terceira vez que a ministra Carmen Lúcia ocupa o cargo deste ano. Repórter Carla Lucena acompanhou e ao vivo tem outras informações. Boa noite, Carla. Oi, William. Boa noite para você, boa noite a todos. A ministra Carmen Lúcia, como presidente interina da República, passou toda a tarde de hoje no Palácio do Planalto. Lá ela recebeu algumas autoridades e cumpriu a agenda que estava prevista para esta terça-feira. Logo pela manhã, o presidente Michel Temer transferiu o cargo para a ministra Carmen Lúcia na base aérea de Brasília. O presidente Michel Temer viajou para Cabo Verde, na África, onde participa da cúpula da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Eunice Oliveira, seriam os primeiros na linha sucessória, mas eles também estão em viagem para o exterior. E por isso a presidente Carmen Lúcia, do STF, a terceira na linha sucessória, assumiu novamente aí pela terceira vez a presidência da República este ano. A presidente, ministra Carmen Lúcia, fica na chefia do Poder Executivo até amanhã à tarde. Enquanto isso, o decano, o ministro Celso de Mello, assume o plantão do recesso do STF. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carla. O PSOL ajuizou no Supremo Tribunal Federal uma ação contra leis dos municípios de Petrolina e Garanhuns, em Pernambuco, que aprovaram o Plano Municipal de Educação e vedaram políticas de ensino com informações sobre gênero. Segundo o partido, as normas municipais invadem competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Afirma ainda que, ao proibir a adoção de políticas de ensino que façam referência à diversidade sexual, as leis municipais pernambucanas desrespeitam normas editadas pela União, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e o Plano Nacional de Educação. O relator, ministro Marco Aurélio, pediu informações aos prefeitos de Petrolina e Garanhuns e às câmaras municipais, a manifestação da Advocacia Geral da União e o parecer da PGR sobre o caso. A fase de audiências de processos criminais sobre o massacre no complexo penitenciário Anísio Jobim, o Compage, ocorrido em janeiro de 2017 em Manaus, prevista para começar hoje, foi adiada para setembro. A rebelião resultou na morte de 56 presos. As primeiras testemunhas de acusação convocadas pelo Ministério Público do Estado do Amazonas estavam previstas para serem ouvidos nesta terça-feira. Os processos relativos ao caso estão tramitando sob segredo de justiça e nos dias de audiência relacionadas a esses processos, o fórum terá esquema especial de segurança com restrições de acesso ao plenário e áreas próximas. O Ministério Público denunciou 213 pessoas acusadas de participar da chacina. Pesa contra os acusados, além da autoria de 56 homicídios qualificados, 6 tentativas de homicídios, 46 vilipêndios de cadáveres, tortura em 26 vítimas e organização criminosa. A União tem 30 dias para reforçar o orçamento do INCRA e, com isso, agilizar processos de reconhecimento de comunidades quilombolas no Espírito Santo. O Ministério Público Federal apurou que, em razão da insuficiência orçamentária registrada em 2017 e da projeção semelhante para esse ano, alguns processos de titulação estão completamente parados desde a abertura, como é o caso da comunidade Córrego do Chiado, o que tem gerado grande insatisfação na população. Este ano, seriam necessários R$ 62 mil para o andamento dos processos administrativos de regularização territorial quilombola. No entanto, até o momento, só estão previstos cerca de R$ 22 mil para as atividades da Superintendência Regional do INCRA no Espírito Santo. O Superior Tribunal de Justiça afastou do crime de tráfico de drogas a qualidade de hediondo. A decisão foi tomada ao analisar pedidos de liberdade de um homem condenado a 13 anos e 8 meses de prisão em regime fechado.
O réu cumpre pena por tráfico privilegiado e por tráfico ilícito de entorpecentes, crime que foi considerado hediondo. Como crimes hediondos são inafiançáveis e a progressão de regime só pode acontecer após o cumprimento de pelo menos 2/5 da pena, o Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu o benefício do homem de ter liberdade condicional, sob o fundamento de que o réu já teria cometido outros crimes hediondos. Mas aqui no STJ, a ministra Laurita Vaz, presidente da corte, entendeu que tráfico privilegiado de drogas não é um crime hediondo. A ministra chegou a esse entendimento com base em recurso repetitivo julgado em 2016 pelo STJ, que seguiu o entendimento do STF, no sentido de que esses delitos na modalidade privilegiada são menos graves e, por isso, incompatíveis com a classificação de crime hediondo. A ministra ressaltou ainda que a terceira sessão do STJ também decidiu cancelar a súmula 512. Com isso, o caráter hediondo do delito de tráfico foi afastado. A ministra também restabeleceu decisão de primeira instância que concedeu a liberdade condicional ao réu. O caso ainda vai ser analisado pela 5ª turma do STJ. Funcionário acusado de furtar celulares da empresa foi levado à delegacia em viatura da Polícia Militar e vai receber R$20 mil de indenização. A empresa não conseguiu comprovar o crime. Um trabalhador que exercia a função de estoquista na empresa Martins Comércio e Serviços de Distribuição, localizada no município de Camaçari, região metropolitana de Salvador, será indenizado em R$20 mil por ter sido acusado pelo furto de 30 aparelhos celulares. A decisão é da 4ª turma do TRT da Bahia. Ele foi conduzido através de uma viatura naquela parte do fundo, passando por todo um constrangimento e, ao mesmo tempo, sem saber, porque estava sofrendo aquele tipo de tratamento, e foi dirigido à delegacia para prestar o depoimento. O advogado do trabalhador descreve o que ele viveu após o episódio. Na frente das pessoas que ele conhecia, ele foi taxado de ladrão. E isso, de fato, atrapalhou muito a vida dele. Quando essa acusação falsa ela chega ao conhecimento de terceiro, você ainda tem um agravamento da situação, porque aí a honra objetiva do trabalhador, a imagem dele também pode estar afetada na medida em que terceiros passarão a fazer um juízo valorativo negativo dele em função de uma acusação falsa. Ele pode entrar na justiça e pedir indenização por danos morais. A decisão da 4ª turma do TRT da Bahia manteve a sentença de primeiro grau, mas reformou o valor para R$20 mil por conta do caráter pedagógico, pela gravidade da acusação e a circunstância em que ocorreu. A empresa tem que ter muito cuidado, em relação aos atos que vai praticar. É óbvio que nós sabemos que a empresa não deve sofrer os prejuízos econômicos que possam advir de uma situação de furto real que esteja sendo praticado. Mas ela precisa ter certeza da autoria disso aí antes de tomar alguma decisão no âmbito trabalhista. E no próximo bloco, publicações em alguns sites e redes sociais do governo federal estão suspensas até outubro. Interação nas redes sociais do governo federal está suspensa até outubro. A medida é para atender legislação eleitoral. O governo federal desativou publicações e páginas oficiais das redes sociais até outubro. A medida atende à legislação eleitoral que responsabiliza o gestor das contas na internet pelo conteúdo publicado e até mesmo pelas fotos e comentários de internautas. Ela já faz parte da rotina de praticamente todo mundo. Basta olhar para o lado e lá está alguém, de olho no celular, navegando na internet. Ela é usada para buscar informações, estudar, trabalhar e até pagar conta. Mas na hora da interação nas redes sociais, diante de discussões políticas acaloradas, muita gente fica confusa na hora de identificar uma notícia oficial da opinião do internauta. Não gosto de abrir
porque tem muita coisa que você não acredita no que estão falando, né? Então eu não gosto de mexer, principalmente quando se fala de política hoje em dia. Ofendem, inventam histórias que não existem para difamar as pessoas, né? Então, assim, eu acho que tem um lado bom, mas também tem esse lado negativo na internet. A Constituição Federal garante o direito à liberdade de expressão. Mas ao expor sua opinião, nunca é demais lembrar que é proibido ser ofensivo e violento. Até porque a prática pode configurar crime. Mesmo com todas as advertências, tem gente que insiste em deixar de lado a ponderação na hora de fazer as postagens. E é aí que o problema começa, principalmente em período eleitoral. Você vê muito pouco fórum de discussão nas redes sociais, discutindo temas mais complexos, projetos de governo, essa coisa toda. É muito mais a tentativa de desconstruir as imagens ou de reforçar outra imagem. É um jogo superficial. E qual é o grande problema disso? As pessoas acabam viralizando aquilo, elas vão disseminando, elas formam opinião superficial e passam aquilo para frente, aquilo vai se irradiando numa velocidade impressionante e leva as pessoas a serem capturadas. Por conta disso e também para cumprir determinação da legislação eleitoral que proíbe a publicação de campanhas institucionais estatal durante campanha política, o governo federal desativou as páginas nas redes sociais até outubro. Para este especialista em direito eleitoral, apesar da internet possibilitar a interação entre os usuários, é o gestor da rede social o responsável por todo o conteúdo publicado, até mesmo os comentários de outros internautas. Que se tenta evitar que uma propaganda lista que ela eventualmente coloque na rede social seja depois utilizada por algum cidadão para fazer política, para fazer eleição. E então a medida é, na verdade, uma precaução para evitar esse tipo de ilicitude. Apesar do dono da página ter que responder por conteúdo que possa ser considerado propaganda institucional do governo ou propaganda política, o usuário que se expressar de forma exagerada ou ofensiva também pode ter que se explicar à justiça. O que se pede, então, na verdade, ao eleitor, ninguém quer que se faça uma chuva de representações contra o cidadão. É que ele cheque primeiro as notícias e, efetivamente, não crie notícias que ele sabe que não são verídicas, porque isso vai ser fiscalizado e as sanções são pecuniárias e de um montante elevado, de R$2 a R$8.000. Um dos assuntos que mais despertam dúvidas no direito de família é a pensão alimentícia. Normalmente, ela é paga a filhos de até 18 anos. Os que cursam o nível superior costumam receber os valores até os 24 anos. Em alguns casos, é possível pedir a revisão do valor de acordo com as necessidades de quem recebe e das condições financeiras de quem paga a pensão alimentícia. As despesas da filha de 14 anos aumentaram e a Cristiane teve que entrar na justiça por meio de um defensor público para pedir a revisão da pensão alimentícia. Ela recebia metade de um salário mínimo. Após a análise do juiz, o valor foi reajustado em 20%. Na revisão, eu pedi que aumentasse para um salário mínimo. Porém, o juiz, depois de avaliar toda a documentação, avaliar o lado dele, avaliar o meu lado, decidiu justamente colocar em meio termo 70% do valor do salário mínimo. As regras para a revisão das pensões estão no Código Civil, artigo 1699, e na Lei de Alimentos, no artigo 15. A revisão da pensão alimentícia leva em consideração a necessidade de quem vai receber e as condições financeiras de quem vai pagar. O acordo pode ser feito de duas formas: diretamente entre as partes, com homologação da Justiça, ou então iniciando no Poder Judiciário, quando há algum desentendimento em relação aos valores. Preciso ter havido, tanto da parte de quem alimenta ou da parte de quem recebe os alimentos, uma modificação muito grande. Lembrar que os dois pagam, né? Pai e mãe. Então, o menor pode ir à justiça, representado pela mãe ou representado pelo pai, contra o outro que alimenta, no sentido de pedir para que aumente, no sentido de poder arcar com mais aquela despesa do menor. As décadas de 1980 e 1990 no Brasil foram de crises econômicas e marcadas por PIB baixo e inflação alta. O governo criou vários planos econômicos, como o Verão e os planos Collor 1 e 2, que provocaram perdas nos rendimentos de quem tinha dinheiro na poupança. Até hoje, ações na justiça contestam os prejuízos. Mas na hora de recorrer é preciso ficar atento ao prazo. Ele determina se é possível prosseguir com a reclamação.
Evandro Viana é um dos 11 filhos de um agricultor do Espírito Santo que, na década de 90, vendeu a fazenda da família e colocou o dinheiro na poupança. Todos praticamente sobreviviam da renda que era produzido lá na terra dele. Então, na década de 80, e em 87, 88, meu pai vendeu a propriedade, né, e deixando praticamente os filhos sem ocupação, e todos tiveram que procurar se desenvolver. E naquele momento ele colocou todo o recurso que tinha na poupança. Os recursos chegaram a ficar bloqueados. Tempos depois, quando o pai de Evandro já havia morrido, e os prejudicados por perdas ocasionadas pelos planos Verão e Collor 1 e 2 começaram a entrar com processos na justiça, Evandro também pediu a correção do saldo que a família tinha na poupança naquela época. O processo foi finalizado só agora, em 2018, mas com uma decisão favorável. Quem ainda não entrou com processo para pedir indenização pelas perdas ocasionadas pelos planos econômicos pode não ter mais esse direito, como num caso que foi analisado aqui pelo TRF da Primeira Região. A 6ª turma do tribunal atendeu a um pedido da Caixa Econômica Federal e reformulou uma sentença da Justiça Federal do Tocantins em ação movida pela Defensoria Pública da União. A decisão ordenou que o banco aplicasse o IPC, Índice de Preço Amplo ao Consumidor, de junho de 1987, de 26,06%, para a correção de todas as contas de poupança, com data de correção até 15 de junho de 1987, aplicando-se juros remuneratórios de 0,5% ao mês, mais a correção monetária do período, a partir de junho daquele ano, de forma capitalizada. Mas, considerando jurisprudência do STJ, que afirma ser de 5 anos o prazo decadencial para a propositura de ação civil pública, os desembargadores concluíram pelo arquivamento do processo. É que a ação somente foi ajuizada em 31 de maio de 2007, quase 20 anos depois do marco indicado, o que evidencia a configuração da decadência. Este especialista explica que 2 prazos são aplicados nas ações relacionadas a expurgos gerados pelas perdas dos planos econômicos. Há casos em que esse prazo pode ser de 30 anos, e há casos que ele será de 5. Então, há questão de analisar caso a caso mesmo. É aconselhável que procure um advogado e se aconselhe para verificar a questão, inclusive, da prescrição. Segundo o advogado, um outro ponto de atenção, além da questão dos prazos, é saber se vale mesmo a pena entrar com a ação em relação ao custo do processo. Porque os prazos estão se findando. O prazo de 30 anos, se fosse considerar do expurgo de 88, acabaria agora em outubro. Né? Os de 90 e 91 estarão acabando aí dentro de pouco tempo também. E no próximo bloco, Justiça do Trabalho na Bahia faz campanha contra o trabalho infantil. É proibido empregar menores de 18 anos de idade para a execução de qualquer tipo de tarefa de natureza doméstica. Qualquer tipo de negócio que tenha respaldo público, como escrituras, procurações, contratos, autenticações de documentos, reconhecimento de firmas, testamentos, passa pelo cartório. É o tabelião ou registrador quem dá fé pública ao negócio e quem atesta a autenticidade do documento. Atendendo a orientação do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, em Goiás, todos os cartórios passaram por uma fiscalização da Corregedoria de Justiça do Estado. Vidas que chegam ao mundo, famílias que se iniciam, a compra do primeiro imóvel. Todos os dias, milhares de pessoas vão até os cartórios para fazer registros e passar a ter mais garantias legais. Os serviços prestados pelos cartórios são vários, como a autenticação de firmas e documentos, escrituras, certidões de nascimento, óbito e casamentos. Esse cartório em Campinas oferece esse espaço especial para casamentos. E esse investimento não é à toa. É porque, apesar do número de divórcios vir
crescendo ao longo dos anos, o número de matrimônios ainda é muito superior, sendo mais ou menos 400 por mês, contra apenas 150 separações. O espaço tem salas decoradas e é uma área para confraternização. O valor dos casamentos cobrados por cartórios em Goiás são R$ 350. Esse espaço fica neste cartório, que é um dos mais antigos de Goiânia. Ele foi fundado em 1877, quando Campinas ainda não pertencia ao município de Goiânia. Antônio Prado é o tabelião do cartório desde 1966, quando passou em concurso público. O meu pai era oficial do Registro Civil do interior da cidade de Bela Vista e ele veio para Campinas na década de 30. Com tantos anos no cargo, o que não faltam são histórias para contar. Nós fomos fazer um casamento numa residência, marcado para as 10 horas, e chegamos, o noivo não estava. Aí o pai da noiva contou que às 9h30 o noivo saiu para comprar um uísque para o juiz, para o escrivão. E até hoje esse uísque, nem o noivo nem o uísque chegou. Todos os livros de registros desde 1877 estão guardados neste arquivo. Mas a preservação histórica não é feita só fisicamente, não. O material também está todo digitalizado. No início, o senhor Antônio contratou uma empresa, de São Paulo, terceirizada, para digitalizar todo o arquivo, desde 1877. A expectativa na época era de que se atingiria em torno de 1 a 3 milhões de páginas digitalizadas. No final do serviço, eles nos passaram o feedback que eram, na verdade, mais de 6 milhões de páginas encontradas. Isso já faz alguns anos, e desde então nós continuamos com a rotina de digitalização. A função de fiscalizar os cartórios é do Poder Judiciário. E em uma iniciativa inédita da Corregedoria da Justiça do Estado de Goiás, eles foram todos inspecionados em uma única semana, na semana passada, no estado de Goiás. O CNJ estabeleceu várias metas para os cartórios extrajudiciais, com certeza no intuito de melhorar, de orientar, auxiliar e fiscalizar os serviços fornecidos ao usuário. Eu acho muito válido, porque isso é rotina da Corregedoria e o cartório está acostumado com isso. Na Bahia, uma campanha de combate ao trabalho infantil expõe a dura realidade de muitas crianças brasileiras. Todas submetidas a essa grave violação dos direitos humanos. A exposição está em um shopping center de Salvador. A Bahia é o segundo estado do país com crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil, perdendo apenas para Minas Gerais. Cerca de 3 milhões de crianças e adolescentes são submetidos ao regime de trabalho infantil diariamente aqui no Brasil. No mundo, este número salta para 180 milhões, de acordo com dados da pesquisa da OIT, Organização Internacional do Trabalho. É muito importante ressaltar a absoluta proibição, por força da Convenção 182 da OIT e do decreto adotado pelo governo brasileiro, a absoluta proibição do trabalho infantil doméstico. É proibido empregar menores de 18 anos de idade para a execução de qualquer tipo de tarefa de natureza doméstica. Cerca de 80 mil pessoas passam diariamente por aqui. E este foi o motivo da escolha do local. A campanha de hoje é uma exposição de fotografias que visa a conscientização da população aqui no shopping da Bahia, que é um shopping que tem uma movimentação muito grande, inclusive de crianças trabalhando na frente do shopping, nas sinaleiras. Então, a locação dessa exposição foi escolhida por isso. A corregedora do TRT5 falou do intuito da campanha. Alcançar exatamente aquelas pessoas que, por necessidade, infelizmente, acabam colocando os seus filhos para trabalhar antes do tempo necessário. O trabalho infantil é uma chaga social muito presente ainda na nossa República e a sociedade tem que ter conhecimento disso. O lugar de criança é na escola e o trabalho infantil ela perpetua o ciclo da pobreza. Existe o Disque 100 para fazer denúncias e a população pode usar desse Disque 100 sempre que entender que existe uma situação de trabalho infantil e que a criança está sendo explorada. É fundamental essa contribuição da Justiça do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho para a disseminação de uma cultura de erradicação do trabalho infantil. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Fernanda Porto, que tem as novidades para a gente. Boa noite, Fernanda.
Oi, William, boa noite para você que nos acompanha. A gente começa o giro falando que o ministro do STF, Gilmar Mendes, concedeu liminar para exigência da necessidade de demonstração de regularidade previdenciária como condição prévia para que uma empresa faça a compra antecipada de títulos de dívida pública referente ao FIES. A decisão provisória é em razão de uma reclamação feita pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A exigência tinha sido afastada pela Justiça em primeira instância a pedido de uma empresa que buscava a garantia de participação, mesmo sem comprovar a regularidade fiscal. No Distrito Federal foi reconhecida a existência de 2 uniões estáveis para um homem que mantinha um relacionamento simultâneo com 2 mulheres. O caso foi parar na Justiça depois da morte do homem. O processo ocorre em segredo de justiça e ainda cabe recurso. No Ceará, José Roberto Celestino foi afastado do cargo de secretário especial de articulação política de Juazeiro do Norte. O motivo é porque José é cunhado do prefeito da cidade. O entendimento da Justiça foi que o caso trata de nepotismo, que é o favorecimento de parentes de políticos em cargos públicos. Eu fico por aqui, você em casa já sabe. Para rever nossas reportagens é só acessar nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Eu volto ao estúdio. Obrigado, Fernanda. E o Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, está terminando. Uma boa noite para você. Boa noite, continue com a programação da TV Justiça. A gente se vê amanhã.